Mas para você que não sabe muito bem o que é o Fed americano, quais são os impactos disso, eu vou começar fazendo uma leve introdução aqui, porque eu sei que tem muita gente que está nova em cripto, tem muita gente que não sabe o que está se passando, então vamos lá, eu vou começar do zero para ninguém perder o entendimento e não ficar nada explicado pela metade para quem está tentando entender e não está conseguindo. A primeira coisa é, com o advento, né, da pandemia, advento na verdade geralmente é bom, né, essa frase, mas tudo bem. Com o acontecimento da pandemia e o congelamento é, da economia como um todo, né, aquele medo gigantesco que todo mundo teve, todo mundo veio procurar aquela liquidez exacerbada aqui, com medo de quanto tempo ficaria dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder prover para a sua família, prover para si próprio, prover para a sua comunidade. Muita gente procurou essa liquidez, saiu do mercado, a economia desacelerou pra caramba, foi uma verdadeira lambança. E como os governos se posicionaram. E tem em mente que o que eu vou falar agora é a primeira narrativa da qual eles usaram para imprimir tanto dinheiro, para injetar tanto capital na economia, que foi o seguinte. No início, quando estava todo mundo dentro de casa, que a economia começou a desaquecer pra caramba, tudo começou a, aspas, ruir, os governos do mundo, e principalmente o Fed americano, que é, né, o principal de todos, vocês viram como o mundo parou e como o Bitcoin só andou depois que ele tomou essa decisão, como eles iam resolver esse problema. E eles basicamente chegaram à conclusão, né, junto com outros países também, mas eles são meio que a Apple do mundo. Quando eles tomam a decisão, todas as outras empresas de tecnologia têm que seguir o mesmo roteiro, senão elas vão quebrar, entendeu? Então, o Fed americano decidiu que eles iam imprimir essa liquidez extra, isso seria jogado de volta, né? Isso seria. O governo reinvestiria nas próprias empresas esse dinheiro para fazer com que tudo mantenha-se seguindo da mesma forma, entendeu? No final das contas, o discurso do início de tudo isso foi exatamente essa impressão para salvar a economia, essa impressão para fazer com que a economia não ruísse por completo. E a gente viu tudo isso acontecendo e a gente está vendo hoje em dia, na verdade, reverberações muito bizarras disso, no sentido de que a gente está escrevendo história hoje. Entendeu? Se vocês forem reparar, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos está vivendo uma crise de emprego. Eles estão com o emprego demais sobrando, as pessoas não querem mais trabalhar. Por que as pessoas não querem mais trabalhar? Eu estou generalizando brabo aqui, tá? Mas isso é um estudo que já foi feito. As pessoas já estão tão acostumadas com a quantidade de auxílios cavalares que eles estão recebendo lá, que as pessoas estão demorando para voltar a trabalhar. A força de trabalho deles está ainda um pouco estagnada e ainda está naquele período de reabsorção. Você vê que ele fala muito sobre isso. Ele falou muito sobre isso hoje, inclusive, da força de trabalho, do desemprego, que agora, se o americano médio quiser emprego, ele tem algumas opções agora bem, né, na porta dele, assim. Então a gente está vendo, historicamente falando, a gente está vendo os impactos da pandemia no comportamental e não só no dinheiro de fato, né? Porque afinal de contas, se você dá dinheiro para o cara ficar dentro de casa, ele não vai querer sair de casa. E faz sentido, nós prezamos pelo conforto, faz sentido, tá todo mundo acostumado de ficar um ano e meio em casa, entendeu? Então, primeiro, esse era o discurso, tá? O discurso de conseguir segurar a economia, prover essa liquidez, prover essa certa estabilidade para segurar o mercado num momento tão ruim quanto foi a pandemia. Sabia-se, né? Era um pouco óbvio, se você entende um mínimo de economia, você sabe que toda essa impressão do dinheiro vai voltar para cobrar lá na frente, isso é óbvio. Esse dinheiro que está sendo criado agora, ele vai deflacionar todo o outro dinheiro, né? Minto, ele vai inflacionar todo o dinheiro e, de certa forma, também, né? Assim, as coisas começam a ficar mais caras, a gente vê essa inflação entrando de uma maneira muito mais agressiva, não na hora que o dinheiro é criado, e sim lá na frente. E agora a narrativa já mudou, né? Agora a narrativa foi de precisamos auxiliar essas empresas, né, fazendo com que o governo americano sempre recompre os bondes e basicamente faça a manutenção do crescimento desses grandes braços da economia. Agora, galera, agora mudou completamente o discurso, tá todo mundo vendo a inflação aí.
o próprio Fed americano, inclusive o Powell, batia muito na tecla nas primeiras reuniões de que isso era uma inflação transitória, só que, porra, qualquer um com meio cérebro já via que se o dólar for impresso, né, for impresso 50% de todo o supply do dólar em 2 anos, é óbvio que isso vai inflacionar insano, por mais que boa parte desse dinheiro seja reabsorvido pelos investidores, seja reabsorvido pela própria bolsa, mas ainda assim era óbvio que não seria transitório, que realmente não seria transitória essa inflação. Então, cara, ele já bateu na tecla de que ele sabe que a inflação não é mais tão transitória e que agora isso foi uma parte não tão boa da reunião, no sentido de que ele finalmente admitiu que ó, a inflação realmente vai ser um problema, está sendo um problema que todo mundo já suspeitava, mas ele falou meio que o óbvio, né? Chovendo molhado. Então agora a gente está nesse período delicado dessa transição de discurso. Agora o discurso é vamos desacelerando aos poucos, foi o que ele falou hoje, que eles bateram no martelo de que eles vão desacelerando hoje para poder, lá em março do ano que vem, conseguir fechar com o tapering e de fato só aí eles vão começar a alterar a taxa de juros. Se não me engano, posso estar errado. Como eu vi tudo de supetão vindo para cá e muita coisa foi dita, e eu ouvi dentro de um trânsito enorme no carro, eu não consegui anotar muita coisa, mas eu guardei muita coisa que é o que eu estou trazendo para vocês agora. Na sexta-feira, qualquer coisa, eu trago um resumão melhor do que foi dito lá. Mas eu tô primeiro só fazendo essa primeira introduçãozinha aqui, para a gente depois, quando a gente cai no gráfico, a gente ter noção do impacto disso agora e que, na verdade, esse mais do mesmo vai ser feito pelo menos até março do ano que vem. O fato desse tapering já está acontecendo, deles já começarem a diminuir os aportes do próprio governo nesses negócios já é um sinal de que o mercado já pode começar a desacelerar. E eu vejo isso de uma maneira bem paradoxal, porque se você for reparar, o mercado ele funciona quase como se fosse uma criança pedindo um doce para a mãe. Vou tentar fazer essa analogia agora, que é o seguinte: ninguém tá aí, ninguém tá nem aí para onde vai ser o limite que isso vai acontecer. No final das contas, todos os investidores são super imediatistas. É como se fosse você falando pro seu pai: mãe, por favor, me vê aquele pirulito, me vê aquele pirulito, me vê aquele pirulito, me vê aquele pirulito. Aí tua mãe vira e fala, ou seu pai vira e fala: filho, eu vou te dar o pirulito, mas toma cuidado com o cárie. No que o pai fala pro filho: eu vou te dar esse pirulito, o filho já fala assim: beleza, beleza, tchau, e vai embora, entendeu? A parte do toma cuidado com a cárie, infelizmente, passa batido, e é o que a gente viu agora. Bastou o cara pronunciar a frase, pronunciar a ideia, que a gente já viu todos os mercados pampando insano, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão muito... que o mercado está muito alvoroçado, os sentimentos estão à flor da pele mesmo. Então tem que ter realmente muita cautela, galera. O cenário tá bom pra gente agora, mas eu te confesso que isso é só o retrato. Assim, é uma pequena foto de um retrato muito maior que não tem uma imagem tão boa, tá? E isso é o retrato do porquê que o Bitcoin é tão importante. No final das contas, a gente abriu esse canal para poder trazer para vocês justamente o impacto disso, e por que, né, por que a rede do Bitcoin, por que todo o mercado de criptomoeda é super importante, é justamente por causa disso.